Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à semana 5 do PET 3 de Língua Portuguesa. Esta semana traz para você mais um gênero textual. Nós vamos falar sobre o relato de viagem. O relato de viagem é um gênero narrativo não ficcional em que o autor, de modo subjetivo, relata episódios significativos de uma viagem realizada. Nos relatos de viagem ainda se descrevem os lugares e as situações vividas de maneira particular. Bom, creio que todos vocês já fizeram uma viagem da qual se recordam, e normalmente ao chegar nós contamos fatos que aconteceram conosco. Esses fatos podem ser fatos engraçados ou fatos constrangedores, alguma coisa que ocorreu lá. Então isso é o relato de viagem. Esse gênero textual, então, ele vai apresentar um título, depois ele tem uma introdução, que é onde você vai apresentar ali o contexto, né? Você vai falar do lugar onde você foi, vai falar dos personagens, além de você, quem participou dessa viagem. Então, vai ter que ter ali quando que você viajou, para onde que você viajou, o que você fez, com quem você fez, como que aconteceu esse fato. Depois vem o desenvolvimento, que é o desenrolar da trama, da história, e que pode apresentar ali um conflito e um clímax. O que seria esse conflito? Ali uma situação ali que aconteceu, como eu falei, que pode ser algo engraçado, que pode ser algo constrangedor, alguma coisa ali que marcou. E tem também o clímax, que é o ápice da viagem, a coisa mais importante que você vai contar ali. E depois, para finalizar, tem a conclusão do texto, que é onde você pode fazer uma pequena reflexão sobre essa viagem ali, conversando com o seu leitor ou com o seu interlocutor. Esse gênero textual, ele apresenta uma parte descritiva e uma parte narrativa, porque você conta fatos, mas ao mesmo tempo você pode também estar ali registrando as suas impressões subjetivas sobre os lugares ou sobre as pessoas, ou mesmo sobre uma situação que aconteceu. Então é uma descrição bem pessoal, é um texto de cunho pessoal, ele é escrito em primeira pessoa e registra as impressões subjetivas, as impressões suas. Então vai haver ali o emprego de muitos adjetivos que você vai utilizar para registrar ali a descrição do que você vê, mas vai ter também as suas impressões subjetivas sobre o lugar que você viajou. Este então é o gênero relato de viagem, que nós vamos ler uma aqui para você se inteirar melhor das características. É o relato de Tainá Santos, que é estudante de turismo na USP. Ele foi publicado em um blog e o conteúdo é turismo responsável. Aqui nós temos então o título, Como é ser uma viajante negra? Relato e reflexões de Tainá Santos. Depois ela colocou aqui a data, o local, o relato da viagem. 71 dias que eu fui sem avisar ninguém. Foi melhor assim, porque não queria que outras expectativas, dúvidas e medos, além dos que eu já tinha, influenciassem a decisão de ir. Meus pais não fizeram faculdade, não têm formação e talvez a viagem mais longa dos dois tenha sido da Bahia para cá, São Paulo. Nascer mulher negra e com um núcleo familiar que me apoiou, não me deixou trabalhar na infância e me instruiu como pôde, fez de mim quem eu sou. Saí na loucura, no medo e na coragem. Como tinha que acontecer, consegui um trampo em Malta. Quê? Onde fica? Um país entre a Itália e a Tunísia. Morei na segunda maior ilha do arquipélago sem saber me comunicar nem em inglês nem em maltês, idiomas de Malta. O trabalho, um local que oferecia aulas de meditação e yoga. Conheci pessoas que me ajudaram e dificultaram esse rolezão e aprendi com todas. Queria que todo mundo tivesse a oportunidade de ver o que eu vi e conhecer o mundo através dos olhos dessas pessoas. Não tinha dinheiro para continuar viajando, mas queria continuar, e aconteceu.
Em cada lugar, conheci uma pessoa que me ofereceu a sua casa para me hospedar durante essa loucura, que passou por Paris, Barcelona, Madrid e Toledo. Felizmente, eu conseguia cada lugar desesperadamente antes de ir e não dava tempo de planejar um roteiro turístico. Eu mesma, turismóloga, eu só ia e saía pela cidade com cada anfitrião que me recebeu. Teve aniversário, piquenique, festival de rua, negociações duvidosas, esperar pessoas saírem do hospital. Topei de tudo no embalo. Andei de ônibus, trem, Boeing, aviões precários, barco, carona, Blablacar e até descalça, quando meu chinelo quebrou, indo a pé de Popeye Village para Melilla, em Malta. Além de conseguir me comunicar em mais de uma língua, uma das coisas mais importantes quando decidi ir era observar em que pé estavam as posições sociais da população negra em cada lugar. Fiquei desconfortável muitas vezes, mas não quando era chamado de irmã ou quando alguém perguntava em francês de qual país do continente africano eu era. Procurei coletivos, organizações e militantes independentes na França para entender sobre o feminismo negro lá. Depois de anos estudando turismo, finalmente vi com meus olhos como o turismo está inserido dentro de um espectro mais abrangente da educação cultural, autoestima cultural na prática e pode ser a chave de muitas portas que se abrem longe de casa. Para ficar mais claro, eu escureci. Então, esse texto está no Janelas Abertas e disponível nesse site aqui das Janelas Abertas. Bom, então este é um relato de viagem da Tainá, como vocês viram. Ela se aventurou bastante, né? E ela é uma mulher negra, então envolve esse aspecto também aí. Questão número 1. O relato de viagem faz parte do gênero narrativo. Como eu falei para vocês, vão aparecer no relato trechos narrativos, porque conta-se um fato, podendo também aparecer ali partes descritivas, quando você for falar, caracterizar um lugar, ou uma pessoa, ou uma situação. Tendo em vista essa afirmativa, é correto afirmar que, como no gênero conto, existe nele a presença de um conflito? Justifique sua resposta. Sim, há um conflito no gênero relato de viagem. E neste que nós lemos, existe também esse conflito. Vamos voltar aqui no texto para nós justificarmos. Ela afirma que, olha, que não tinha dinheiro para continuar viajando, mas queria continuar. Então, o conflito que aparece nesse relato de viagem é esse desafio que ela viveu de viajar sem dinheiro. Mas essa situação, ela foi resolvida porque ela recebeu ajuda de pessoas que a hospedavam, como ela mesma falou aqui, e isso permitiu que ela continuasse viajando. Ela viajou por vários lugares, como vocês podem observar, ela cita Paris, Barcelona, Madrid, Toledo. Então, o conflito é esse desafio dela de viajar sem dinheiro. Número 2. Observe as formas verbais presentes no relato de viagem em análise. Letra A. No texto, a maior parte dos verbos está empregada na primeira pessoa do singular. Levante hipóteses. Por que isso acontece? Retornando novamente, nós observamos os verbos que começam já aqui na primeira pessoa. Fui, conheci, não tinha, andei, fiquei. Então, todos os verbos, a maioria deles, pelo menos, estão na primeira pessoa do singular. Por que isso acontece? Porque o gênero textual relato de viagem é uma narrativa contada em primeira pessoa. Nós temos a presença de um narrador personagem. O narrador viveu esse fato e ele está relatando suas impressões pessoais a respeito desse fato. Então, não tem outra forma de escrever sem ser na primeira pessoa. As ações e os fatos apresentados no relato lido localizam majoritariamente em qual momento do tempo? Justifique sua resposta com base em exemplos do texto.
majoritariamente, ou seja, em sua maioria. Em sua maioria, os verbos do texto se encontram no pretérito perfeito. Saí, conheci, andei, fiquei. Então, escureci, vi. A maioria dos verbos estão no pretérito perfeito, pois ali há, como eu já falei, um narrador personagem relatando fatos vividos por ele mesmo, no caso, pela moça, pela Tainá. Então, majoritariamente estão no passado, no pretérito perfeito, e vocês poderão justificar retirando aqueles verbos que eu mostrei para vocês, alguns deles que se encontram no pretérito perfeito. Letra C. Releia o fragmento a seguir. Fiquei desconfortável muitas vezes, mas não quando era chamada de irmã ou quando alguém perguntava em francês de qual país do continente africano eu era. Porque as formas verbais foram empregadas ora no pretérito perfeito, ora no pretérito imperfeito do indicativo. Então, majoritariamente, as formas verbais do texto estão no pretérito perfeito, a maioria delas, mas apareceram também algumas no imperfeito do indicativo. Por que utilizou? Primeiramente, aqui fiquei desconfortável está no tempo pretérito perfeito, que expressa uma ação acabada. Ela iniciou, acabou no passado. Então, o pretérito perfeito, ele expressa isso, algo finado, acabado. Já o uso do pretérito imperfeito indicam ações inacabadas. Também são ações passadas, mas inacabadas. Eles expressam ali o imperfeito, o modo imperfeito tem a função de transmitir uma ideia de continuidade, algo que acontecia continuamente no passado. Então, tanto perguntava quanto era, expressam essa ideia de algo inacabado, algo contínuo no passado. Número 3. Ao ler o relato de Tainá Santos, é muito provável que tenha tido a impressão de estar conversando com ela. Por que isso acontece? Exemplifique com trechos do próprio texto. No texto, então, ocorre a sensação de que o narrador personagem ali, a Tainá, que ela está querendo se comunicar diretamente com o leitor, porque ela se dirige ao leitor numa tentativa de inseri-lo ali na história, numa busca de aproximação mesmo com o leitor. Isso é notado em alguns trechos, pediu para exemplificar. Tem lugar que ela chega a falar assim, olha aqui, saí na loucura, no medo e na coragem. Como tinha que acontecer, consegui um trampo em Malta. Quer? Onde fica? Isso aqui seria o leitor falando. Então, ela tenta, de todas as formas, introduzir ali o leitor na história, aproximar o leitor na história. Então, você pode colocar esse trecho aqui para justificar. Vamos à próxima questão. Questão 4. Qual é o objetivo do relato de viagem? Nós temos, letra A, propor reflexões, explicar, orientar, opinar, influenciar o imaginário coletivo, sempre com base em um episódio de viagem. Está correto? Sim. O objetivo do relato de viagem é esse. Ele vai explicar para onde que a pessoa viajou, com quem, o que aconteceu. Ele pode também influenciar o leitor, porque se a pessoa descreve de uma forma ali positiva o lugar, o leitor pode até querer conhecer. E propõe reflexões também, como ela faz ali no final do texto dela. Então, já é a letra A que está correta. Então é isso aí, pessoal. Espero ter auxiliado vocês com as atividades da semana 5. Um grande abraço e até a próxima aula. Envie esse vídeo a um colega e o incentive a realizar as atividades.